Então, galerinha aí do sétimo ano, continuando aqui com o professor Helder, ok? Então, continuando aí o assunto de números decimais, como eu falei agora com comparação de números decimais, você saber quem é o maior, quem é o menor, ok? Então, vamos lá. Então, eu quis começar esse assunto com esse pequeno exemplo. A tabela a seguir mostra a quantidade de metros que cada aluno correu na maratona da escola. Então, pessoal, aqui tem alguns números. Deixa eu dar aqui um zoom aqui. Pode ser que alguém esteja vendo aí pelo celular. Então, tá aqui. O Pedro, ele andou 33, eu vou ler aqui, pessoal, da maneira que alguns alunos lêem, 33,15. Mas como a gente viu no vídeo passado, é 33 inteiros e 15 centésimos. Centésimo porque tem dois algarismos depois da vírgula. Para mim mostrar para vocês é importante de você saber como se lê. O Danilo, 32 inteiros e 8 centésimos. Como tem dois números depois da vírgula, você lê centésimo. A Aline, 33 inteiros e 107 milésimos, já que tem três números depois da vírgula. O Miguel, 34,25, como vocês falam, mas no caso é 34 inteiros e 25 centésimos, ok? Então, pessoal, às vezes pode até acontecer, do próprio professor, às vezes na hora que está fazendo alguns certos cálculos, ele não falar da maneira correta, certo? Mas você tem que saber, pessoal, por mais que você na hora de um cálculo, por exemplo, nesse caso aqui você fala 33,15, 32,08, por mais que você fale assim, mas você tem que ter a ciência, você tem que estar ciente, que você está falando errado e que você sabe falar da maneira correta. O João, 33 inteiros e 109 milésimos, já que tem três números depois da vírgula. Juliana, 30 inteiros e 98 centésimos. Aí, pessoal, você tem que tomar cuidado na hora de comparar os números decimais, por conta do seguinte: nos números decimais, nem sempre o número que tem muitos algarismos, ele é o maior. Por exemplo, você pode estar pensando que esse número, a Aline e o João, foi eles que caminharam mais, por eles terem muitos algarismos. A Aline e o João, eles têm 5 algarismos cada número, né? O 33 e 107, ó, a Aline. Tem 3 duas vezes, aí 107 com 3 algarismos dá 5. Então, não é assim. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses números na ordem. Eu vou colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, é o seguinte, eu vou escrever esses números aqui. 33,15, 32,08, 33,107, 34,25, deixa eu tirar aqui o zoom, pronto, 34,25, 33,109 e o último número ali é o 30,98, não colocando em ordem, estou só pegando os números e colocando aqui. Então, pessoal, na hora de você comparar os números, a primeira coisa que você olha é somente para a parte inteira. Então, vamos olhar por enquanto para a parte inteira. Aqui é 33, aqui é 32. Esquece as casas decimais, aqueles números depois da vírgula, é só para cá. Ó. 33, 34, 33 e 30. Olhando somente para a parte inteira, pessoal, já consigo detectar quem caminhou menos, quem percorreu menos quilômetros. Nesse caso aqui, o menor número é o 30,98, então eu vou colocar ele aqui, 30,98, ok? Ele é,
Deixa eu colocar o sinalzinho de menor que. Então, esse número aqui eu já posso descartar ele. Então, eu já achei o menor número. Aí, pessoal, agora se a gente observar, tem um 30, esquece o número que estão depois da vírgula. Ó, tem um 33, o 32, o 34. Então, o próximo número, o menor desses números é o 32. Então, o outro número que você vai colocar aqui é 32,08. Menor que. Continuando. Então, eu já posso eliminar esse número aqui. Agora, pessoal, a gente tem 3 números que começa com 33. A gente tem o 33,15. A gente tem um 33,107, certo? Não vou falar da palavra de uma maneira formal, para ser mais rápido. E aqui 33,109. Daqui também, pessoal, já consigo ver que é o maior. O maior, como aqui tem 3 números que começam com, que tem a parte inteira 33 e outro tem a parte inteira 34, então esse que tem a parte inteira 34, ele é o maior. Então ele vai ser o último. Agora, pessoal, vamos ver desses que eu risquei de azul, qual deles é o menor, quem é o maior. O que você vai fazer agora? Para você saber qual desses 3 números aqui, que tem a parte inteira igual, todos eles têm a parte inteira 33. Para você saber qual deles é o maior e quem é o menor, aí você vai fazer o seguinte, você vai olhar de algarismo por algarismos. Você olha aqui para o primeiro número depois da vírgula desse número aqui é o 1. O primeiro número depois da vírgula desse número aqui, ó, também é o 1. E o primeiro número depois da vírgula desse número aqui também é o 1. Então, como todos são iguais, parte para o segundo número depois da vírgula. Aqui é 5, aqui é 0 e aqui é 0. Ó. O segundo número depois da vírgula, ó, a gente tem o 5, o 0 e o 0. Então, esse 33,15, como o segundo número é o maior, então esse número aqui, o 33,15, ele é o maior desses que eu risquei de azul. Agora vamos ver qual desses dois aqui ele é o menor. Se a gente observar esse número, ó, começou com 33, o primeiro número depois da vírgula é 1, o outro também é 1, o segundo número depois da vírgula aqui é 0 e aqui também é 0, e o terceiro número depois da vírgula aqui é 7 e aqui é 9. Então, o menor número desses 3 de azul é o 33,107. 33,107 é menor que. Depois vem esse outro aqui, ó, 33,109. E depois vem o 33,15. Certo? Então, ó, você poderia até estar pensando que o 33,109 seria maior, e não é. Agora, depois do 33,15, aí vem o 34,25. Ok? A outra maneira, pessoal, para você não ficar muito confuso, a outra maneira de você comparar os números decimais é o seguinte. Como eu falei para vocês, a gente pode acrescentar 0 do lado direito. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar aqui, ó, 30,980 menor que. Vou fazer o seguinte, eu não vou colocar os números em ordem. Eu vou pegar esses números aqui de novo. Eu vou pegar esses números. Só que agora eu vou pegar e fazer com que todos esses números aqui, ó, tenha 3 algarismos depois da vírgula. Ok? Então, ó, o Pedro. Essa daqui, pessoal, já é a resposta. Eu estou só mostrando aqui outra maneira de você comparar os números decimais. O Pedro, se a gente observar, o Pedro tem 33,15. Só que eu vou botar 33,150. Como eu falei, o 0 à direita não vai interferir em nada. Nem vai deixar o número menor e nem vai deixar o número maior. Aí, quem é o próximo número? O Danilo, 32,08. Eu não estou colocando os números em ordem. Então, ó, 32,08, eu vou acrescentar mais um 0, para ficar com 3 números depois da vírgula. A Aline já tem 3 números depois da vírgula, então deixa assim.
O Miguel, 34,25. Eu vou acrescentar um zero para ficar melhor da gente conseguir enxergar, pessoal, o número visualmente. Agora o 33, que é o João, 109, já tem 3 números depois da vírgula. E a Juliana, 30,980. Pronto. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu igualei as casas decimais. Eu deixei todo mundo com 3 números depois da vírgula. Você igualando, pessoal, os números, a quantidade de casas decimais, pronto. Você consegue ver visualmente quem é o maior e quem é o menor. Caso, depois de você igualar a quantidade de casas decimais, se você quiser, você pode até tirar a vírgula. Então, pessoal, visualmente agora, ó, eu igualando a quantidade de casas decimais, ó, eu consigo ver que o menor número é 30,980. No caso é o 30,98. Já coloquei aqui, né? Ó. Esse aqui seria o menor. Então eu vou só riscando aqui. Certo? Eu já coloquei aqui. Tá aqui. Depois dele, ó, se a gente observar aqui, o outro seria o que? 32,80. Já coloquei aqui, ó. Fiz só tirar o zero da direita. Esses outros aqui que eu não risquei, ó, dá para ver que o menor deles, ó, aqui tem 33,150. 33,107, 33,109. Então o menor é o 33,107. Desse outro aqui, ó, é 33,109 e depois 33,150 e depois 34,250. A maneira que eu acho mais fácil, pessoal, melhor de você entender, é igualando a quantidade de casas decimais. Se você fizer isso, não tem erro, ok? Às vezes, pessoal, você pode se deparar com um número bastante parecido. Vou colocar aqui, vamos supor que aparece assim, 3,45608 e o outro número seja 3,45099. Aí você quer saber qual desses dois números é o maior. Então, pessoal, é só você ir pegando da esquerda para a direita. Ó, aqui é 3 e aqui é 3. Parte para o próximo, que é 4 e aqui é 4. Parte para o próximo, aqui é 5 e aqui é 5. E o próximo aqui é 0 e aqui é 6. Logicamente, esse número aqui é o menor e esse número de cima ele é o maior. Então, para você comparar o número decimal, você tem que pegar de algarismo por algarismos. Então, tome cuidado para você não fazer esse tipo de questão, você fazer de uma maneira muito rápida, porque às vezes, visualmente, você não consegue enxergar quem é o maior e quem é o menor, ok? Então, um abraço aí para vocês, espero que vocês tenham entendido comparação de números decimais. Então, um abraço aí para vocês e até a próxima.